bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Isaías 66. Eu quero ler o versículo 7, que ele diz assim: Será que uma mulher pode dar à luz antes mesmo de sentir as dores de parto? Será possível parir sem qualquer dor ou desconforto? Ora, quem já ouviu algo assim? Quem já presenciou tal acontecimento? Assim pode uma nação nascer em um só dia? Pode-se dar à luz um povo de uma hora para outra? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto quando deu à luz aos seus filhos. Porventura faço chegar a hora do parto e não faço a criança nascer? Assim diz o Senhor. Ora, sou eu quem provê as dores de parto. Como poderia eu querer fechar a madre ao nascimento dos filhos? Sou eu, Yahvé, teu Deus, que te fala. Então aqui, o que nós aprendemos, tá? Eu ia ler só o versículo 7, mas o Espírito Santo mandou ler até o 9. Que nós precisamos aprender com essa situação. Por que a palavra fala aqui? Será que uma mulher pode dar à luz antes mesmo de sentir as dores de parto? Não, não tem como, né? Algumas mulheres, elas podem não ter a dilatação, não conseguem ganhar no parto normal, elas vão fazer uma cesárea, mas algo elas vão sentir, né? Elas vão sentir algo ali, opa, tem algo de errado aqui. Se ela não agendou a data, né, da cesárea, ela vai sentir algo não está certo aqui, né? Eu vou lá, vou no médico, aí o médico vai analisar isso, né? Aqui, o que isso significa para nós? Que é um crescimento, que para ter transformação e crescimento vai gerar o que? Dor, desconforto. Quando você já observou uma gestação, né? Ela começa ali, agora é semanas, né? Mas era 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente conta assim até o 9º mês. Que isso pode ir até, acho que 41 semanas, se não me falha a memória, acho que é assim. Então, hoje nós contamos por semanas, né? Mas ali no início, né? Vai começando. O embrião, ele vai, né, ele vai crescendo, se desenvolvendo. Conforme vai tendo desenvolvimento, a barriga vai crescendo, né? Vai tendo um certo desconforto. Conforme a barriga vai, né, espichando, aumentando, a coluna também, né, a gente sente. Então, há um desconforto. E assim é nas fases do crescimento, do nosso desenvolvimento espiritual. Nós precisamos entender que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. A nossa luta, ela é espiritual. E nós precisamos entender que é como gerar. Vamos ter etapas, trimestres, né? A cada 3 meses ali, a mulher precisa de uma alimentação diferenciada, né? Tem primeiro ali o desenvolvimento de tal coisa, depois tem dos ossos, depois tem disso. Então ali são certos alimentos que ela tem que comer para que ajude nesse fortalecimento e nesse desenvolvimento da criança. Então, assim Deus nos nutre com a palavra. Quando nós estamos no desenvolvimento, no crescimento espiritual, Paulo, ele disse o quê? Que nós precisamos, no início nós somos alimentados com o leite, né? Mas depois nós recebemos o quê? O alimento sólido, que é a palavra. Nós precisamos nos alimentar do alimento sólido. Nós precisamos passar pelas etapas do desenvolvimento, do crescimento. E crescer, gente, dói. Dói. É o processo que Deus vai nos lapidando, que Deus vai nos moldando. É onde nós vamos passando por batalhas. E quando a gente está passando por batalhas, aumento de batalha, gente, é um sinal profético. O céu está prestes a liberar algo grande. Eu lembro, né, que uma amiga minha, que já está na glória com o Senhor,
ela sempre dizia assim: irmã Eliane, o diabo é um anunciador de bênção. E é verdade, eu guardei essas palavras. Sempre que se levanta, gente, as batalhas, é porque Deus vai liberar algo grande sobre a nossa vida. Não existe vitória sem luta. Não existe. Tire isso da tua cabeça. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Antes de Jesus, né, ser glorificado, primeiro ele passou pela cruz. Passou pela cruz. Então você imagina, mas para a gente receber algo grande, para isso, Deus nos fortalece na pressão. Porque promessa sem preparo se torna peso. E Deus te ama demais para te entregar algo que você ainda não consegue sustentar. A criança, ela só vai nascer quando ela estiver pronta. Só quando ela estiver pronta. Às vezes acontece, né? Os partos prematuros, às vezes a mãe não consegue sustentar aquela gestação até o final, né? Mas aqui a palavra está falando. Ele nos sustenta até o nosso crescimento, desenvolvimento, até que a bênção seja gerada. Ele nos sustenta. Com o quê? Com a palavra. Ele nos dá força para enfrentar as batalhas, para enfrentar os Golias que se levantam, né? E quando vem, gente, misericórdia, eu que diga, é uma coisa atrás da outra. É uma luta atrás da outra. Mas Deus é com a gente. É porque eu sei que tem algo grande que Deus está para nos enviar. Por isso eu creio e eu permaneço firme. E assim você tem que permanecer firme. Jó disse: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará no teu caminho. A luz só vai brilhar, a bênção só vai ser gerada se você permanecer firme. Se você retroceder, você não recebe nada do Senhor. É pela fé. É pela fé. E aqui, né, no estudo aqui diz assim: porque promessa sem preparo se torna peso. Então, por isso que Deus vai nos preparando. Se levanta uma situação, é uma preparação para algo grande que Deus vai nos dar lá na frente. Sabe por quê? Tudo que Deus tem para nós é bênção. Se Ele liberar sem que nós estivéssemos preparados, tendo aquele amparo, sustentação, firmados na rocha, se torna uma maldição. E Deus quer que tudo seja bênção na nossa vida e não maldição. Então, por isso que Ele espera que nós estejamos preparados para receber a bênção por completo. E aí, Deus te ama demais para te entregar algo que você não consegue sustentar. Vai perder. Quando o corpo não está preparado para a gestação, às vezes uma má formação do óvulo, o próprio organismo expulsa, né? Ocorre aquele aborto espontâneo. Se a pessoa não tem as condições, se o corpo dela não tem estrutura, ela não sustenta. Ela não sustenta, às vezes, a gestação até o fim. Se o corpo dela não estiver preparado. Tem mulheres que precisam fazer tratamento para poder ter a estrutura de gerar. Tem que fazer um tratamento. Eu me lembro que a minha mãe sempre contou para nós, né? Que antes dela conseguir engravidar do nosso irmão mais velho, nós somos entre 5. Ela teve, acho que uns 3 abortos, ela não segurava. Até que ela teve que fazer um tratamento, conseguiu segurar, sustentar aquela gestação. Depois os outros vieram normalmente, sem ela precisar fazer nenhum tratamento. Então é assim. Nós precisamos ter preparo.
no nosso corpo espiritual, no nosso espírito. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O nosso espírito precisa estar fortalecido no Senhor. A carne precisa morrer, o nosso eu, as nossas vontades. E nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Senão nós vamos sucumbir. Senão o vento vem, como aconteceu com Pedro. Ele estava olhando para Jesus, quando ele sentiu o vento bater, ele deu uma olhadinha para a água, ele deu uma olhadinha e ele, afundou. Então, se nós olharmos para a direita ou para a esquerda e tirarmos os olhos de Jesus, da cruz, do alvo, nós vamos sucumbir. A bênção não vai ser gerada, porque nós não vamos ter sustentação para levar, até o fim. E aqui, então, se a guerra apertou, não é castigo, gente, é confirmação. O inferno só investe, grave isso aqui. O inferno só investe pesado onde há destino liberado. E o barulho da batalha é só o eco de um céu se movendo ao teu favor. Não desista agora. Essa luta não é para te parar, é para te posicionar. Essa dor não é o fim, é o empurrão do nascimento. E o Deus que começou a obra vai cumprir ainda que tudo pareça estar contra você. No limite da dor, nasce o extraordinário de Deus. No ápice da guerra, o céu libera o milagre. E quando você atravessar esse deserto, você vai entrar, você vai herdar a tua bênção, herdar a tua promessa. Então, a dor não vai durar para sempre. Quando começam as contrações, quando começam as dores de parto, eu sei porque eu já ganhei um filho. Ganhei de parto normal. Quando começam as contrações, misericórdia, gente, é uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Até que vai dilatando para a criança poder passar. O corpo vai sendo preparado para que ela possa nascer. Então, tudo é um preparo. Mas a gente tem força. A gente nem sente. Quando a gente vê a criança, você esquece de tudo. Então, quando você vê a bênção, o milagre, você esquece tudo que você passou. Todas as batalhas que se levantaram. Você respira fundo. Quando você olha para a carinha da criança ali, você olha e diz, valeu a pena. Cada desconforto, cada noite não dormida, né? Graças a Deus eu não passei por isso, mas tem mulheres que têm enjoo até o 3º mês, algumas até o final da gestação. Às vezes eu só conseguia dormir, de um lado, do outro eu não conseguia. Eu tinha que dormir sempre viradinha para o lado esquerdo. Se eu deitava para o lado direito, daí eles ficam desconfortáveis, eles começam a chutar a gente até que a gente volta para uma posição onde eles ficam quietinhos. Então é assim. Aí a dor nas costas, o inchaço nas pernas, tudo aquilo ali, quando a gente olha para o rostinho daquele bebê ou dos bebês, quem ganha gêmeos ou mais, ela vê que aquilo tudo ali valeu a pena. Ela esquece o sofrimento, ela esquece toda aquela dor. E ela diz, se fosse possível, eu passava por isso tudo de novo. Porque a gente passa a luta. A gente passa pela prova, a gente passa pela batalha, a gente entra no deserto, mas a gente sabe que Deus é conosco, que é uma preparação, que é um preparo. Todo soldado, antes dele ser convocado para a guerra, o que o exército brasileiro faz? Eles são preparados lá para ter resistência, se tiver que passar por dentro da água, se tiver que levar pouca comida, como sobreviver com aquele pouco. Então eles são preparados para, se ser convocado para uma guerra, que em nome de Jesus não vai ser necessário, eles saibam sobreviver. Eles aprendem a atirar, eles aprendem a se defender. Como é que o soldado vai ir para a guerra sem saber lutar?
A palavra diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais em Cristo, gente. A nossa arma é espiritual. É jejum, oração, palavra, consagração, é busca. E resposta do alto vem. Quando você se consagra a Deus, quando você clama, quando você ora, a resposta de Deus é imediata. Então, que você aprenda com essa palavra. Que você aprenda que quando a batalha aumenta, é um sinal profético. O céu está prestes a liberar algo grande. Então, se você está orando, se você está pedindo para Deus algo, Deus vai te dar. Mas é necessário o quê? Trabalhar, moldagem. Coisas precisam ser tiradas, coisas precisam ser moldadas. E a pessoa vai ter que passar. Pelo vale, pelo deserto, pelos montes, vai passar. E aquilo vai passar. Quando ela enxergar a bênção, ela vai ver que tudo aquilo ali valeu a pena. Todo choro, toda consagração, cada minuto de oração, de busca, de perseverar, de buscar em Deus, ela vai ver que aquilo ali vai valer a pena. Porque Deus, ele nos fortalece na pressão. É ali que Deus nos fortalece. É aí que nós somos fortalecidos. Porque daí a gente aprende a confiar em Deus. A gente olha e diz, não, maior é o meu Deus. O meu Deus é maior do que esse problema. O meu Deus é maior do que essa batalha que tem se levantado. A gente aprende a fazer como Davi. Olhar para o gigante, mas não como gigante, dizer o que esse circunciso filisteu pensa que ele é. Para se levantar contra o exército Deus vivo. Ou seja, quem tu pensa que tu é, Satanás, para te se levantar contra mim? Tu não é nada. Tu é um fracassado, tu é um derrotado e eu sou mais que vencedor. A palavra diz que eu sou mais que vencedor. Você está condenado, você é um derrotado. E eu vou tomar posse da minha bênção. Eu vou viver a promessa. Eu vou viver o plano que o Senhor tem para mim. E o milagre que o Senhor está preparando para mim, você não vai roubar. É assim que você permanece. Quando a palavra diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós, você resiste aonde? Na palavra. Você olha e diz, diabo, eu te resisto porque a palavra diz que eu sou mais que vencedor. Eu te resisto porque você é um derrotado. E o meu Deus é o dono do ouro, o dono da prata. Esse demônio de falência, esse espírito de desemprego já saiu daqui em nome de Jesus. Declara, confesse a palavra. É assim que você vai vencer. As nossas armas, como eu falei, elas são espirituais, gente. O mundo espiritual, ele é real. Muito mais do que você imagina. Sabe aquela passagem ali que eu já falei? Quando Eliseu, ele estava lá em cima do monte e com o seu servo Geazi. E o Geazi olhou para baixo e viu o monte cercado ali por soldados, cavalos, cavaleiros, né? Ele entrou em desespero. E o que o Eliseu disse? Senhor, abra os olhos dele para que ele veja que tem mais aqui conosco do que aqueles que estão lá embaixo. Quando ele abriu os olhos espirituais, Geazi conseguiu ver multidões, milhares e milhares de anjos ali acampados ao redor de Eliseu, carruagens de fogo. Aquele homem ficou espantado. Porque Eliseu disse, tem muito mais aqui conosco do que aqueles que estão lá embaixo. Geazi deve dizer, é louco. Foi necessário que Eliseu dissesse, abre os olhos dele para que ele veja. Porque no momento da luta, gente, o diabo tenta fazer como Geazi. Você olhar só o problema, mas não olhar que tem anjos ao teu redor, que o Senhor está batalhando, que a vitória já é tua. Que o inferno se levanta, que o anjo deve estar preso em algum lugar, mas que Deus já mandou lá, né, um arcanjo para lutar, para soltar o anjo e vir te entregar a bênção. Então permaneça firme. Está nas dores de parto, mas a criança vai nascer. A dor não vai durar o tempo todo. A bênção está sendo gerada. Você está sendo preparado, formado, moldado para receber esse milagre. Em nome do Senhor Jesus. Então,
Não desista agora. Então, se a guerra apertou, não é castigo, gente. É confirmação da bênção. O inferno só investe pesado onde há destino liberado. E o barulho da batalha é só o eco de um céu se movendo ao teu favor. Então não desista agora. Essa luta não é para te parar, mas é para te posicionar. E essa dor não é o fim, é o empurrão para o nascimento. E o Deus que começou a boa obra vai cumprir, ainda que tudo pareça estar contra você. E no limite da dor vai nascer o extraordinário de Deus. No ápice da guerra o céu libera um milagre. Guarda essa palavra. Guarda essa palavra. Se você está passando por lutas e batalhas que nem eu, permaneça firme. A bênção está sendo gerada. Quando a gente vê o milagre ali, a gente vai dizer, valeu a pena, Senhor, muito obrigado. A gente vai respirar fundo e vai dizer, obrigado, Senhor. E é assim que Deus faz. Então confie no Senhor. A tua bênção está sendo gerada. Logo, logo, você vai receber o teu milagre. Você vai receber a tua bênção. Passe pelo processo de cura, de transformação, de lapidação. E às vezes a gente se torna autossuficiente. Aí Deus faz você passar pelo deserto para você lembrar quem é Deus. Porque Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. E a gente não faz nada. Sem Jesus a gente não é nada e a gente não faz nada. Então guarda esta palavra no teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, que a tua bênção, ela alcance essas vidas, Senhor. Que esta pessoa que já está cansada, essa pessoa que já está desfalecida, ela venha recuperar o ânimo, que ela espere o nascimento, que o Senhor dê o suporte, a sustentação, para que ela leve esta gestação espiritual até o fim, para que ela veja o nascimento da bênção, o nascimento do milagre na sua vida, Pai. Ela possa ver. Como os olhos de Gease foram abertos, que ela possa ver a tua bênção, o teu cuidado, a tua direção. Que mesmo em meio à luta o Senhor envia o socorro, o Senhor manda a provisão, o Senhor mostra que está do nosso lado, o Senhor está cuidando da gente, Pai. Dando suporte em oração, provendo coisas para a gente, enviando pessoas para nos abençoar. O Senhor nos dá sinais de que nós não estamos sozinhos. Então que o Senhor guarde estas vidas, Pai, cuida desses corações até o nascimento da bênção, até elas receberem. Se elas estão passando por dores de parto, Pai, a bênção vai nascer. O milagre está sendo gerado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor guarde a tua vida, que o Senhor te dê a resposta da tua oração e que você receba o teu milagre no tempo do Senhor, em nome de Jesus, porque o tempo dele é diferente do nosso. Um dia para o Senhor igual a 1000 anos. Então tenha paciência para esperar a bênção, o milagre. A mulher precisa esperar todas aquelas semanas, todos aqueles meses, até chegar o dia do nascimento. E assim é com a nossa bênção. Assim é com o nosso milagre. Nós temos que ter paciência. A paciência. A mulher tem que ter paciência para esperar a barriga crescendo, o feto se desenvolvendo, a criança até está pronta para nascer. Ela tem que ter paciência. Até chegar um momento que vai dar dor de parto para ela ir para o hospital ganhar o bebê. Mas tudo isso ela tem que ter paciência. Precisa ir nas consultas, precisa fazer exames, precisa fazer ecografia, tem que fazer o pré-natal, tem que se cuidar. Então é um preparo. E assim é o preparo de Deus para receber a bênção e o milagre. E a luz vai brilhar no teu caminho, em nome de Jesus.